Olá, bem-vindo a mais um Farol Diário. Olá, sejam bem-vindos. Vamos refletir a palavra de Deus com base no nosso manual da vida, né, a Bíblia, para que a gente possa melhor conduzir o dia a dia da nossa vida, nos negócios e no trabalho. A reflexão de hoje é negócio, trabalho e família, né? A reflexão de hoje está em Mateus, capítulo 8, dos versículos de 5 a 11, diz assim: Quando Jesus entrava em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, suplicando e dizendo: Senhor, meu criado está de cama em casa, com paralisia, e sofre terrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei e o curarei. O centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entres sob meu teto. Basta, porém, que digas uma palavra e meu criado ficará curado. Porque eu também tenho superiores e tenho soldados sob meu comando. Quando digo a um vá, ele vai. Quando digo a outro venha, ele vem. E quando digo ao meu criado faça isso, ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Eu lhes garanto, em Israel não encontrei ninguém que tivesse tanta fé. Mas eu lhes digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez, Jesus trazendo para nós, de forma muito didática, né, através de uma situação real com um centurião, uma fala sobre a fé. E uma fala muito interessante sobre esse impossível de Deus em nossas vidas, né? Porque essa história traz como personagem aqui um centurião. E quem era um centurião? Centurião é uma pessoa, né, da elite romana, de certa forma, da elite do exército romano, que geralmente vinha progredindo no exército, né? Alguém humilde que progredia do exército, conquistava novos patamares, né? Mas aqui no texto diz aqui, ele não perdeu a humildade, né? O centurião era alguém que cuidava, por isso que chama 100, né? Centurião, cuidava de 100 pessoas, cuidava de 100 soldados aproximadamente. Esse número variava, né? Mas é essa a lógica da palavra centurião, cuidava aí de 100 soldados. E ele mesmo com esse cargo, com essa posição de autoridade no exército romano, trouxe uma humildade muito bonita diante de Jesus. E mais um ponto a ser explorado aqui, né? O centurião do exército romano conversando com um judeu, né? Conversando com Jesus. Um centurião autoridade conversando com o que hoje a gente olha no retrovisor e fala, não, é a autoridade maior, é Jesus, né? É óbvio, mas naquela época não era tão óbvio assim. Era um judeu que estava ali caminhando entre uma cidadela e outra cidade, né? Era Jesus que estava fazendo algumas revoluções naquela época e ele demonstra muita fé, enfrentando até as posições, as ocupações, as funções comuns do exército romano. E esse centurião, ele teve humildade em dois sentidos, né? A humildade de ajudar um funcionário, né? De ajudar alguém que trabalhava para ele, porque ele poderia simplesmente deixar esse funcionário morrer, né? Depois eu substituo, né? É mais um, né? São 100, né? Então, ele poderia simplesmente deixar morrer, mas não. Ele saiu do comodismo ali, ele falou, não, eu vou sair dos meus afazeres para procurar ajuda para salvar esse meu funcionário que está sofrendo. E também foi humilde em relação a Jesus, né? Em se rebaixar para um judeu, né? Se humilhar ali, às vezes naquela época, se humilhar para pedir ajuda. E acreditar que com uma só palavra, né? Jesus não precisaria, ele não era digno de que Jesus entrasse na casa dele. Então ele acreditou que Jesus dizendo uma palavra, o funcionário dele seria salvo. E essa é uma frase, inclusive, que a gente fala na missa, né? No rito da Igreja Católica, né? Durante a celebração maior de nossa fé, que é a missa, né? A Santa Missa Sagrada, né? A gente diz, né?
eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Isso é uma expressão que a gente fala, né, de forma repetida nas missas, mas é para que a gente viva essa realidade do que o centurião experimentou aqui. E na verdade, aqui a gente tem muito do tempero da universalidade da mensagem de Jesus também, né? O quanto Jesus alcança pessoas tão diferentes, o quanto a mensagem dele alcança tantas pessoas diferentes. Por exemplo, de forma muito contraintuitiva, né, muito diferente, um centurião. E às vezes no nosso dia a dia, né, não acreditamos que Deus é o Deus do impossível, né? Então, muitas vezes ficamos desesperançosos, não acreditando que um negócio vai dar certo, uma saúde vai ser curada, né? Ali na nossa humanidade, a gente acaba não acreditando que com muita oração, né, e esse pedido a Deus de que seremos curados, que alguém da família vai ser convertido. Então, precisamos acreditar, como esse centurião acreditou, que o Deus é o Deus do impossível e que com uma palavra somente que ele disser, nós poderemos ser salvos, nós poderemos ser curados, alguém poderá ser convertido. E você vê, com essa experiência, né, de cura do soldado, a gente acreditando nisso, né, acreditando nessa transformação, nessa cura, quanto isso fortalece a nossa fé, o quanto isso estimula a mais conversões. Por isso que se fala muito da gente falar, né, das nossas transformações, das nossas curas, né, para também transformar e curar outras pessoas a partir do nosso testemunho. Então, o processo de conversão muitas vezes se inicia com um passo muito simples, que é um passo de ouvir um testemunho. Por exemplo, o testemunho aqui que Jesus traz nessa história, né, da cura de um servo, de um criado, de um centurião. O quanto isso, né, se através de uma leitura orante, se bem vivido essa reflexão aqui, o quanto isso pode ser o start de cura e de conversão de muita gente. Então é muito bonito refletir sobre isso e entender que a fé, ela pode existir, se avolumar e crescer e se fortalecer a partir de um primeiro passo. É o passo de acreditar realmente. E o exercício de hoje é a gente procurar alguém, né, um funcionário, um amigo, alguém que esteja precisando que nós saiamos da nossa comunidade, da nossa comodidade da rotina, do nosso, né, que nós possamos nos mexer aí para estar ajudando alguém que necessita da nossa ajuda. Pode ser com uma conversa, pode ser uma ajuda de procurar algum médico, ajuda que essa pessoa está precisando, né, financeira. Então você aí no teu convívio, no né? teu convívio, que você encontre alguém, com certeza, né? Sempre tem pessoas que estão precisando de ajuda e que nós possamos ajudar essas pessoas no dia de hoje. Pede aí para o Espírito Santo de Deus te instruir para quem é essa pessoa que precisa te ouvir hoje, que precisa sentir o teu zelo, sentir o seu cuidado, né? E faz essa oração e parte para a ação, né? Então é orar mais ação, parte para a ação. Ações concretas do projeto de Deus na vida nossa é um dos fatores também de fortalecimento e engrandecimento da fé. Então a gente precisa partir para a ação, concretizar muito do que se fala ou do que se ouve, né? É isso. Fiquem com Deus, até mais. Até, tchau.